Daqui a pouco tem uma entrevista com Fritz Dorey, o brasileiro que correu na Fórmula 1 há 50 anos. Imperdível. Até já. De volta com o Grid Motor e eu te faço um convite. Vamos viajar a partir de agora pela história do nosso automobilismo. É hora de curtirmos juntos uma entrevista com um personagem marcante que ajudou a ampliar as fronteiras do esporte a motor no Brasil. Isso numa época em que a vida nas pistas era sinônimo de glamour e também de muito perigo. Você conhece este cara? Se frequentasse Interlagos no fim dos anos 50, ele certamente lhe seria familiar. Estamos falando de Fritz Dorey, que fez bonito nas pistas brasileiras no final dos anos 50 e que em pouco tempo chegou à Fórmula 1. Uma história que começou há mais de meio século. Um jovem que chamou a atenção do pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio, que o levou para a categoria máxima do automobilismo. Esta e outras histórias ele nos conta a partir de agora, em entrevista a Lito Cavalcante. Eu sempre fui muito ligado ao automóvel. E naquela altura o mundo era diferente, né? Eu com 14 anos, eu roubava o carro da minha irmã e ia para Interlagos. E Interlagos, todo mundo ia nos sábados, e Interlagos era aberto, entrava todos os carros, todo mundo ia. E desde os 14 anos que eu ia sempre fazendo isso. Aos 17 eu comprei do Bino Heinz o Porsche Spyder que o von Stuck, o velho von Stuck, que correu na época do Hitler com a Auto Union, trouxe para o Brasil e vendeu para o Christian Heinz. Eu comprei dele e comecei a correr aí com 17 anos. E aí, quem eram a briga na época? Quem eram os adversários? Os grandes corredores na época eram o Celso Lara Barberis, que na minha opinião era o melhor de todos. Era o Ciro Caires, era o Camilo Cristófaro, que era muito bom também, e o Bino Heinz. Esses quatro eram os que andavam mesmo. E você chegou, você era menino, eles já eram um pouco mais velhos, e você chegou e começou logo a embolar com eles. Não, eu cheguei e tive muita sorte, ganhei logo os 500 quilômetros de Interlagos, que foi a segunda edição você ganhou? A segunda edição. A primeira foi o Celso Lara Barberis que ganhou, e a segunda fui eu que ganhei. E era o circuito externo de Interlagos? Era o circuito externo de Interlagos. Quer dizer, era quase um Indianápolis. Era uma espécie de imitação, né? Teve o triangular sul-americano, o Froilan veio com a Ferrari dele, e o tempo fizemos a qualif, né? E o recorde da pista de Interlagos era 3:43. Eu fiz 3:42,5. Já era treino oficial, classificação, você fez a pole position? Fiz a pole position, 3:42,5. O Froilan Gonzalez fez o segundo tempo, 3:47. E fui a Buenos Aires, onde corri com... Era o Grande Prêmio de Buenos Aires de 1958. Eu fui chamado pelo Fangio, que eu não conhecia. Ele chegou lá: olha, eu gostei demais da sua corrida, de cronometrei em várias curvas, você tá dirigindo muito bem, gostei demais. Eu estou organizando aqui, pela British Petroleum, uma escuderia sul-americana. Quero levar um brasileiro, um uruguaio e um argentino. Então eu escolhi você. Você vai? Eu falei: bom, eu tenho 19 anos, eu não tenho um tostão. Ele falou: não, dinheiro não tem problema, porque a British Petroleum paga tudo, eu vou com você, eu fico junto de você, te oriento em tudo. Você é a primeira corrida que você vai correr com o Maserati Fórmula 1. Eu fui para São Paulo, conversei com meu pai ficou furioso, disse que de maneira nenhuma. Eu falei: mas eu vou. E fui. Eu tinha 19 anos. Pega e leva para a Europa e coloca direto no Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Não existe. Vão levar para a Inglaterra, vão fazer Fórmula 3, Fórmula 2, não sei o quê, Fórmula Ford, Fórmula Renault. E daqui uns 4, 5 anos, então, eles começam a ir para a Fórmula 1. De cara, chegou,
Foi logo pro... A primeira corrida foi logo no Grande Prêmio da França. Testou antes? O carro era muito mais fácil de dirigir do que os meus Ferrari 51. Qual era o carro? Era uma Maserati 57? Era uma Maserati 57 Fórmula 1, com o qual o Fangio tinha sido campeão do mundo 2 anos antes. Né? Sim. Mas que já estava completamente ultrapassado. 2 anos. Mas você testou o carro antes? Testei em Modena. Mas não testava muito, porque a gasolina era cara, não havia dinheiro, o pneu era caro, também não havia dinheiro. Esse negócio de testes, como tem hoje em dia, né, não havia naquela altura, nem para a própria Ferrari. Os testes dele davam 10 voltas, já mandava parar, porque não podia gastar. Era só para ver se funcionava e pronto. Exatamente. Não, o Fangio falou, você não vai lá para correr, você vai lá para experimentar, para ver como é que são as corridas, para ver o carro. Não é para você ganhar a corrida, não é para você fazer recorde, não é para você andar rápido demais. E toma muito cuidado, que se você sai da pista, você morre. Naquela altura, quem saía da pista morria. O segurança era o quê? Era o capacete? O capacete e mais nada. Cinto de segurança nada? Não, cinto de segurança nada, nem roupa gaveiro. Especial? Não, roupa normal. Sapatos normais? Sapatos normais. A gente usava, era uma calça bem fininha, porque quanto mais fina a calça, porque segundo o Fangio, a gente sentia o carro com o bumbum, né? Com a traseira. Então a calça era bem fininha, sem intermediários, para se sentir bem. E aí foi uma corrida longa, porque era um calor infernal, pleno verão em Reims. E era uma pista que hoje em dia nem poderia correr, porque o circuito de Reims tinha uma descida de 3 quilômetros, uma reta em descida de 3 quilômetros. A gente chegava no fim da reta a 340. Era um despenhadeiro, não era uma reta. A gente chegava a 340 no fim da reta. 340? 335, 340. Aliás, eu tive o desprazer de colocar o Stanley Moss para fora da pista nessa corrida, ele nunca me perdoou. Chegando o fim da reta, eu freiei no meu limite e o Stanley Moss estava logo ali e eu fiquei fazendo sinal para ele me passar, para não atrapalhá-lo. Eu acho que eu fui no limite mesmo, e acho que talvez fosse o limite dele também, porque ele me passou e virou. Virou e acabou a corrida para ele ali. Ele veio para mim, eu estava conversando com o Dan Gunner, veio para mim bastante antipático, dizendo que eu tinha que ter freado muito antes para ele poder passar. Eu falei, não, eu freiei, eu pensei que você ia frear muito depois de mim. Afinal, eu sou a minha primeira corrida de Fórmula 1. Aí o Dan Gunner reclamou, rapaz, você errou, agora fica botando a culpa no menino. O Dan Gunner foi formidável. Aí fiquei correndo outras categorias, Gran Turismo, esportes e tal. E em dezembro, um americano me contratou para correr o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos. Com uma Maserati moderna, chamada Tech-Mac. Deu a largada, o carro era levíssimo, andava muito bem. Passei vários, estava em 5º lugar atrás das Ferraris e tal. E na reta o carro ia ao zigue-zague. Eu falei, bom, eu vou morrer com esse negócio aqui. Ainda tentei dar mais algumas voltas, mas o carro, eu sabia que ia sair da pista e eu parei. A capital do automobilismo era em Modena, na Itália. Inglês praticamente não havia. Estavam começando os ingleses. E todos os pilotos moravam no Albergo Real Fine, que era numa praça linda, que tinha lá do outro lado da rua, tinha a casa do Enzo Ferrari. E todos os pilotos moravam lá, o Phil Hill, Von Trips, Dan Gurney, eu e vários outros. Logo a seguir, o Tavone, que era o diretor de corrida da Ferrari, me contratou para correr as 12 horas de Sebring. Esporte, carro de esporte, protótipo. Com protótipo. Estava indo muito bem, estava em segundo. Quando faltava uma meia hora para terminar a corrida, acabou a bateria do carro. A primeira vez que eu vi o comendator Ferrari, eu tinha acabado de fazer a pole position com o Gran Turismo Ferrari, Gran Turismo 57. E eu estava sentado dentro da Ferrari e do meu lado estava a minha namorada, que era a filha do presidente da Pirelli, da altura. Nós estávamos os dois sentados e eu vejo pelo espelho que vem vindo o Ferrari com um jornalista famoso da época, que chamava-se Lino qualquer coisa.
e ele para do lado da Ferrari e fala para o